Olá, tudo bom com você? Espero que sim. Alguma vez na sua vida você já parou para se perguntar por que você aceita estar em relacionamentos abusivos? Por que você aceita sofrer bullying no ambiente de trabalho ou no ambiente escolar? Você já se perguntou por que você aceita receber migalhas dos seus amigos? Ou por que você tem essa necessidade quase que compulsiva de querer agradar a todos a todo momento? É sobre isso que nós vamos aprender nesse vídeo de hoje. Eu sou Michelle Herculano, uma mulher gorda que ajuda você a aumentar a sua autoestima. Vem comigo nessa jornada. É hora de você impor limites e aprender a importância de dizer um basta. Muitas pessoas têm a tendência de acreditar que é só mais essa vez, é só mais uma vez, foi só dessa vez, é só mais uma cervejinha, é só mais um tempo, é só uma palavra, não vai fazer mal para ninguém. Porém, não percebem que esse só essa estão fazendo ultrapassar uma barreira que talvez seja muito difícil de voltar atrás. E essa barreira, ela se chama impor limites. Cada um tem a sua tábua da flexibilidade muito particular. O que para mim pode representar um comportamento invasivo, para o outro pode não ser. Não existem fatos definidos do que seja um abuso e passível de imposição de limites. O que existe é uma gama imensa de fatores que vão dizer a hora de dizer agora chega. Mas como identificar essa barreira antes que seja tarde? Eu vou te ensinar. Fica comigo nesse vídeo até o final. Não saia! Nós iremos falar de dois aspectos muito importantes. Um que é dar limite aos outros e um outro muito importante também que é saber os seus limites. Você sabe quais são os seus limites? Até onde você pode ir? Quando falamos de impor limites, isso passa uma imagem de que nós temos que fazer isso tudo com certa agressividade, com atitudes agressivas. Acredita-se que é preciso gritar, desligar o telefone na cara da pessoa, armar discussões ou até mesmo desfazer amizades. E muitas vezes, para não recorrer à agressividade, o que você faz? Você se silencia. São inúmeras as situações perturbadoras que nós enfrentamos pela nossa incapacidade de dizer um simples não. E normalmente essas razões, elas sempre passam pelo medo. Medo de magoar, medo de ser injusto, medo de perder um amor, medo de perder uma amizade, medo de perder um emprego e assim por diante. E assim nós acabamos colecionando muitas raivas. Sim, raiva, porque nós acreditamos que a outra pessoa deveria perceber que ela está sendo grosseira, que ela está sendo invasiva, agressiva, explorando a boa vontade alheia, sendo mal educada e por aí vai. Em condições normais, ninguém precisa ser agressivo para impor limites. Mas não é possível se deixar capturar pelos medos e deixar perpetuar certas situações abusivas. Muitas vezes, por nossa teimosia em acreditar que a outra pessoa vai se sensibilizar ou vai entender que está sendo agressiva, que está nos prejudicando, que está causando um certo desconforto a nós, isso faz com que a gente permaneça numa eterna espera de algo que nunca vai acontecer. Como que o outro pode saber que o comportamento dele está sendo abusivo se você não falar? Qual razão ele tem para acreditar que está fazendo mal se você se silencia? Se você não se manifesta? Se não reclama? Se você não fala que está magoada, enfurecida ou incomodada? Você consegue entender? A outra pessoa, ela não tem obrigação de saber. Outra razão que nós temos para permanecermos passivos diante certas situações é que nós aprendemos que para uma pessoa ser boa, considerada boa, ela precisa sempre dizer sim para tudo o que as outras pessoas querem.
Existe uma crença em que nós devemos abrir mão do nosso conforto emocional para o conforto emocional do outro. E assim seremos reconhecidos como bons. Pessoas gentis, amáveis. Mas de onde vem essa crença em que precisamos dizer não para nós e sim para os outros a todo momento? É preciso entender que se eu não me respeitar, como as outras pessoas irão me respeitar também? Se eu me permito ser invadido, maltratado, destratado, como que as outras pessoas irão me tratar? Então, nós precisamos entender que tudo começa com um autorrespeito. Eu me respeito, eu me trato com respeito, assim as outras pessoas também me tratarão com respeito. Dizer sim para você, muitas vezes é se tratar com gentileza. Se não começar por você mesma, dificilmente outras pessoas te tratarão assim. As outras pessoas podem ficar chateadas? Isso é uma questão de escolha. Eu decido, eu vou ficar chateada ou a outra pessoa irá ficar chateada? Entenda, se você pode suportar a chateação, por que a outra pessoa também não? Ou você acha que somente você tem que lidar com o sofrimento, lidar com a chateação? A outra pessoa não pode. Não se preocupe, a outra pessoa, ela vai suportar. Ela vai sobreviver à sua decisão. Quando colocamos limites em outras pessoas, devemos colocar em consideração que estamos colocando limites em nós mesmos. É sobre aquelas perguntas que eu comecei esse vídeo. Você já parou para pensar por que você aceita tantas coisas? Um relacionamento abusivo, ser maltratada no emprego, maltratada por um melhor amigo, por uma melhor amiga. Pense em quantas vezes você se deixou ficar desconfortável para que outras pessoas não se sentissem desconfortáveis. Você vai dizer não para você sempre que se permitir ser permissiva demais. Quando deixa o outro ofendê-la com agressões físicas ou verbais. Quando está cansada e se sente sempre em desvantagem. Quando percebe que sempre paga a conta e se sente abusada. Quando é sempre o outro que decide aonde ir, a que filme assistir. E sempre que a sua omissão lhe dá aquela sensação de que você não está conseguindo direcionar, tomar conta da sua própria vida. É preciso que você coloque limites à sua permissividade para que você possa controlar a sua própria vida. Percebemos que colocar limites em si própria e nos outros fazem parte da mesma moeda. A forma como você fala comigo não é gentil. Então, procure falar palavras amigáveis. Isso é colocar limites no outro. Não vou mais deixar que o outro me ofenda. Isso é colocar limites em si própria. Hoje eu vou pagar só a minha parte no restaurante. Tudo bem para você? Isso é colocar limites no outro. Não quero mais me sentir explorada. Isso é colocar limites em você. Muito obrigada pela sua sugestão, mas eu vou seguir a minha própria intuição. Isso é colocar limite no outro. Tenho condições de tomar as minhas próprias decisões. Não vou me deixar conduzir pelos outros. Isso é colocar limite em você. Falando dessa forma, você está me ofendendo. Volte a falar comigo quando você estiver mais calmo. Isso é colocar limite no outro. Não vou permitir que ninguém se dirija a mim de forma ofensiva. Eu me respeito. Isso é colocar limites em você mesma. Além das nossas palavras, as nossas atitudes também podem demonstrar que nós estamos nos sentindo desconfortáveis e que nós precisamos de limites. Por exemplo, não rir daquela piada no momento inadequado. Tomar conta do seu próprio controle remoto. Isso são alguns limites que nós conseguimos colocar de forma sutis, sem agressividade. Não existe um manual mágico que mude as nossas crenças ou os nossos comportamentos. Mas o fato é, se agimos como agimos, é porque a gente tem uma trajetória de vida que nos fez acreditar que deveríamos agir assim. Mesmo que certas situações nos tragam desconfortos. E é natural que mesmo desconfortáveis,
sintamos inseguras com a necessidade de mudarmos os nossos comportamentos. A hora de dizer basta é a hora de dizer que reconhecemos que não estamos felizes com os nossos comportamentos. Quando nós compreendemos as nossas razões, a mudança ela é muito mais tranquila. E se for necessário, busque ajuda profissional para que você possa fazer essa transição com segurança, para reforçar a sua autoestima e aprender a exercitar uma nova maneira de estar na vida. De toda forma, tenha em mente, a vida te trata da maneira com que você se trata. Quando você aprender a se respeitar, terá aprendido a impor limite nos outros e em você mesma. Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado. Espero que esse conteúdo mostre para você realmente aonde você precisa aprender a dizer não para outras pessoas e para você mesma. Que você busque o autoconhecimento e entender através da sua história o porquê que muitas vezes você não consegue dizer não. Por que você é uma pessoa na sua vida que está sempre sendo submetida à submissão, sempre aceitando a omissão? Preste muita atenção nisso que eu vou dizer para você. É muito verdadeiro isso. A maneira com que você se trata é a maneira com que as outras pessoas irão tratar você. Se você não se dá respeito, se você não se ouve, se você não coloca limites em você mesma, outras pessoas também não vão colocar. Então chegou a hora de dizer basta. Eu não vou aceitar mais me sentir desconfortável. Eu não vou aceitar mais viver no sofrimento para agradar outras pessoas. E olha, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com alguém e que tal deixar aqui nos comentários: eu sei os meus limites. Que tal, hein? Espero que você tenha gostado realmente do nosso conteúdo de hoje.